Não fazia parte das minhas crenças do passado estar diante de uma câmera falando sobre fé. Não fazia. Nunca na vida eu imaginei que isso aconteceria. Porém, estou aqui, aberta para falar sobre fé. Só que aí que tá o ponto. Fé não tem absolutamente nada a ver com religião. Nada. E eu demorei para entender isso, porque desde muito nova eu fui uma pessoa muito contra religiões. Porque eu estudei em igreja católica boa parte da minha vida. E eu via tanta coisa acontecendo lá dentro que eu ficava assim, gente, não é possível. Não faz sentido. Não, isso aqui não... Nossa, quando eu participava de missa, e aí eu via situações em que basicamente você escuta uns discursos, né, de que assim, faça a vontade de Deus, porque senão você vai queimar no inferno. Mas ele é um bom pai, ele não é nada opressor, ele só quer que você faça tudo o que ele acha que é certo, né, senão você vai queimar eternamente no inferno. Mas tá tudo bem, tá bom? Então assim, sempre que eu ouvia esse tipo de discurso, eu ficava... Mona? Não quero. Mas a idade vai chegando, né? Você começa a estudar outros temas, você começa a perceber novas culturas, você começa a se perceber, e foi nesse processo que eu entendi que sem fé a gente não faz absolutamente nada nessa vida, fica só estagnado no cantinho, e eu não sou uma pessoa que tem esse conforto dentro de si. Estar estagnada não funciona para mim. Então, ter fé funciona muito mais. E eu me atenho muito à minha fé. Eu sou muito apegada à minha fé. E é uma fé no invisível, sim. Porém, é um invisível que eu acredito que tem dentro de todo ser humano, tá? Não é um invisível relacionado a esse Deus padrão da Bíblia, ou qualquer outro Deus que traga o sentimento de culpa, de medo, de escassez. Não é assim que funciona. E assim, eu tenho estado muito nesse processo de autoconhecimento e cada vez mais eu confio que a minha energia vai ser capaz, já é capaz, né, de manifestar a realidade que eu desejo pro meu futuro. Então, eu tenho fé nisso, correto? E é uma fé cega, é uma fé que, essa fé eu não questiono, porque eu já vi coisas acontecendo na minha vida de maneiras assim que eu não vou conseguir explicar, sabe? Eu não tenho uma explicação, é só assim, eu estava naquela energia e as coisas caminharam em direção àquela energia. Eu tenho alguns exemplos assim para dar. Vamos falar de dinheiro? Teve uma época que aconteceram várias coisas na minha vida, ficou tudo de ponta cabeça e eu tinha uma conta X para pagar. E eu tava levemente em pânico porque eu não sabia de onde que eu ia tirar dinheiro. Eu tava saindo de um trabalho para ir para outro, então tava todo um processo ali e eu tinha que pagar aquele valor, sabe? E por mais que eu estivesse tensa, porque eu não sabia como que aquilo ia vir para minha mão, né? Eu poderia arrumar um freela, etc, etc. Só que era uma situação um pouquinho mais complicada. Enfim, eu sei que na minha cabeça veio a vozinha que sempre vem, que é assim: Má, relaxa, tudo acontece por um motivo, você não tem controle sobre as coisas, o tempo não é seu. A única coisa que cabe a você fazer nesse momento é respirar fundo, organizar a cabeça para deixar as coisas fluírem. E tá tudo bem. Você não sabe como e você não sabe em quanto tempo, mas você sabe que esse valor vai estar na sua mão quando você precisar.
E eu juro por tudo que é mais sagrado, sei lá, uma horinha depois, eu tava conversando com a minha mãe, até eu pensei, pô, eu vou dar um pulo na caixa pra desbloquear o meu cartão, porque às vezes eu preciso fazer Pix pelo cartão e tal, e eu não consigo porque tá bloqueado, ainda tem que ir lá no aplicativo. E eu fui. Niki, eu chego lá e eu falei, deixa eu ver meu saldo, né, como é que tá. Eu não sei qual que foi o negócio do FGTS lá. Não sei o que aconteceu. Eu sei que o valor estava lá. Não necessariamente o valor que eu precisava. Tinha até um pouco a mais do valor que eu precisava. Eu fiquei tão feliz que eu separei o valor que eu precisava. Eu fui comemorar aquela situação. Fui comer um hambúrguer maravilhoso. E ainda deu um tantinho ali para eu conseguir pegar uma van para casa, que quando eu cheguei na rodoviária, aquela van já estava saindo em direção à minha rua. Então, assim, foram vários fatores, um atrás do outro, que estavam me levando exatamente pro caminho que eu acreditei que eu ia, entendeu? Mas, assim, esse é um exemplo muito pequeno de fé de que as coisas vão acontecer e de que as coisas que a gente quer genuinamente acontecem, sabe? Hoje eu tô morando numa cidade que eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia morar aqui. E eu vim pra cá, agora eu tô aqui. Hoje eu ainda quero continuar aqui? Não, mas isso é outra história, isso é papo pra outro vídeo. Mas assim, eu percebo isso. E é outra coisa que tem a ver com aquela gratidão que eu falei lá atrás, que eu falei em outro vídeo. Eu percebo que eu manifestei estar aqui. Eu tive fé de que eu ia estar aqui. E de fato eu vim parar aqui. Independente de como eu estou hoje. Mas assim, eu tô aqui. E nossa, como que eu enchi o saco das pessoas que estavam ao meu redor falando, não, eu vou para tal cidade. Eu vou morar em tal cidade. Eu quero voltar a morar em tal cidade. E cá estou. Entende? Então, assim, ter fé. Outra coisa veio aqui na minha cabeça. Eu acho que ter fé todo mundo tem dentro de si. Só que a fé provém de uma crença que ela foi desenvolvida ao longo da sua vida, né? Então eu percebo que algumas pessoas têm uma fé inabalável mesmo, mas é uma fé inabalável no que vai dar ruim na vida. Você já parou para pensar nisso? Porque há uma facilidade muito maior em você ter fé de que as coisas vão dar errado. Olha que péssimo, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona, cara. Mas se você se aprofundar dentro de si, você percebe que trouxeram essa crença para dentro de você. É normal a sociedade te fazer duvidar da sua capacidade. Eu falo isso para um público muito mais feminino, porque eu vejo que homem nem sempre tem esse pensamento, muito pelo contrário. Mas voltado mesmo para esse público feminino. A gente tem essa crença dentro da cabeça de que a gente não é tão merecedor e que a gente tem que se esforçar demais para conseguir coisa X, sabe? E não é assim que funciona. Se você pode ter essa fé inabalável num negócio que é tão ruim, tenta, sabe, subverter isso para uma coisa positiva. Tenha fé de que você merece, né? Tenha fé de que o seu futuro vai ser muito melhor do que você já imaginou em algum momento da sua vida. Só se atenha a uma fé que te leve a um lugar melhor. E entenda que a fé não tem nada a ver com duvidar de si, sentir culpa, sentir medo, sabe? Esse tipo de coisa que a religião, querendo ou não, acaba trazendo pra gente. A fé, ela é muito maior que isso. A fé, ela é muito mais palpável até, tá? Então, assim, sem fé, você não vai chegar em lugar nenhum nessa vida. Tenha fé em si. Ponto final. Você só precisa ter fé em si. E que o universo provém. O universo traz tudo o que você precisa e tudo o que você quer. Mas é no tempo dele, do jeito dele. Se limite a ter fé. Se limite a querer. É isso que vai te levar em algum lugar. Recado de hoje tá dado.